Bem-vindos ao canal Geopolítica com JR, né? Desses dois vídeos que eu preparei hoje aqui, eu gostaria de fazer um resumo do que foi esse ano 2019 sobre a atuação do governo Bolsonaro, né? No final do ano aí ele falou que seu governo não foi de forma nenhuma ideológico, que ele combateu a ideologia, né, comunista do PT, que nunca existiu comunismo nem sequer no mundo, né? Nunca foi implantado, pelo menos, né? E então preparei dois vídeos aqui para a gente fazer essa retrospectiva do governo Bolsonaro, uma retrospectiva seguindo a pauta dele 100% ideológica, que ele disse no final do ano, teve o descarate de dizer que não foi um governo totalmente isento de ideologia, né? Então fiz um vídeo aqui para a gente ver só a pauta ideológica que ele impôs para a gente diariamente no Brasil, ele e todo o seu governo. Lembrando que a maioria dos ministros de Bolsonaro são seguidores de Olavo de Carvalho e uma outra parte vem da ala militar, né? Ou seja, da extrema direita mesmo, né? E um outro vídeo que nós vamos ver também aqui é uma pequena retrospectiva também sobre a questão econômica, né? Eu separei aqui alguns dados, alguns recortes de jornais para nós analisarmos, como eu disse já anteriormente, pelo meu ponto de vista como trabalhador que sou, né? Porque o que importa para mim realmente é se o gás vai subir, se a carne vai subir, se a gasolina vai subir. Eu não me importo se a Bolsa de Valores vai aumentar mais 1000 pontos esse ano, ou se o PIB em si vai dar uma crescida aí de 1%. O que leva em conta, e o que leva em conta para quem é como eu, pobre trabalhador, né? É uma outra economia, é a economia real de fato, é a economia que nos interessa, é a economia que atinge nosso bolso, que é a economia real. Esses outros dados aí fica para especialistas, né, falarem a vocês aí na linguagem que nem vocês irão entender. Então vamos aqui. Bolsonaro, ele já começou o ano dizendo para que veio, né? O governo Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi acabar com a política de valorização do salário mínimo. Veja que durante o governo até de FHC, que é um governo até considerado também como neoliberal, ele deu ainda aumentos salariais acima da inflação. E Bolsonaro acabou de vez, né? Eu já fiz até um outro vídeo sobre esse tópico aqui. Sem essa política de valorização, para vocês terem uma noção, o salário mínimo hoje seria de apenas R$ 573. Sem a política de valorização do salário mínimo. E nós sabemos que se o PT tivesse ainda aí no poder com toda a desgraça, o salário mínimo já seria mais de R$ 1.100. A verdade é essa, né? É a extrema direita, né? É o que o pobre, infelizmente, vai ter que pagar muito no bolso, empobrecer de novo, voltar para a miséria, que é para ele ver o que é um governo, né, de direita. E da extrema direita é pior ainda, né? Então vamos lá. Uma outra questão econômica que muito inclusive me aflige é a questão do antinacionalismo. Que nos países desenvolvidos, tanto a esquerda quanto a direita, nos Estados Unidos, Alemanha, França, em todos os países desenvolvidos, Inglaterra, todos eles fazem de tudo para preservar as suas empresas. Todos fazem de tudo. A Alemanha fez uma lei agora lá para injetar mais dinheiro em suas empresas transnacionais. Os Estados Unidos não permite a venda de empresas transnacionais para outros países sem autorização do governo. A China, pior ainda, né, quem controla todas as suas grandes transnacionais é o governo. E o Brasil, enquanto isso, né, entrega aí a Boeing, uma empresa nossa de tecnologia, né, entrega também aí quase todo o petróleo e o pré-sal, que já vai aí praticamente 75%, como na matéria aí ao lado, né, entregue em apenas 3 anos do golpe para cá. Então nós temos infelizmente que ver
e ouvir notícias dessas aí, porque infelizmente a direita brasileira, a direita geralmente dos países subdesenvolvidos, é uma direita vira-lata, é uma direita que prefere se aliar aos às ex-metrópoles, né, para expoliar as riquezas geradas aqui no país. A reforma da Previdência foi feita. Sobre ela eu tenho a dizer que era de fato necessário e importante. Infelizmente nós temos duas vias, uma reforma via esquerda e uma reforma via direita. Infelizmente o povo votou na direita e agora tem que aguentar uma reforma muito mais radical, que é a reforma da Previdência feita pela direita e extrema direita. E digo mais, nós ainda demos sorte. Nós demos sorte porque a capitalização não passou. Os deputados nossos, apesar de serem maioria de direita, eles são cientes do que vinha acontecendo no Chile. A deteriorização da sociedade e da população, e principalmente dos aposentados do Chile. Por isso que eles não votaram na capitalização, né? Pelo menos nos livraram disso aí. E tanto é que alguns meses depois explode no Chile e permanece lá até hoje uma crise sem precedentes na história do Chile, por causa de todas essas pautas que o próprio Paulo Guedes ajudou a implantar no Chile. O ministro de Bolsonaro, ele implantou lá com Pinochet, o presidente na época, ditador, né, assassino, traficante, ladrão, que foi preso, né, e que implantou lá um liberalismo radical que fez com que a população no Chile viesse sofrendo há anos, há décadas. E algumas reformas pequenas foram feitas e não teve outra solução a não ser o povo ir para a rua e estar lá revoltado, destruindo tudo, criando um caos social. Quer dizer, o caos social foram criados por ele, né, com esse capitalismo selvagem que eles tentam implantar também no Brasil, e que fez com que o Chile explodisse lá, como a gente vem acompanhando aí nas matérias. Bolsonaro também, né, ele, através da sua pauta ideológica, afastou-se dos países árabes e afastou-se também no início da China, né? Só que quando ele, a partir do momento que assumiu, e eu acredito que foi vendo que não era como ele pensava, né? Ele teve que voltar atrás, né? E aí ele volta atrás, né? Tenta fazer aí acordos com a China, né? A arrogância perante a China diminui e a arrogância perante os países árabes também diminui. Inclusive, a questão da embaixada ser transferida para Jerusalém, parece que, pelo menos nesse momento, está engavetada, né? Então ele, com a sua pauta ideológica, mesmo vem atrapalhando a economia do Brasil, né? O que aconteceu também, meados aí do meio do ano, foi que Trump escolheu a Argentina e negou a adesão do Brasil na OCDE, né? Veja só, ele foi lá nos Estados Unidos, pediu pessoalmente a Trump para o Brasil fazer parte da OCDE, né? E Trump garantiu a ele que sim, e depois Trump achou melhor aceitar a Argentina e deixou o Brasil para, quem sabe, aí o futuro, né? Lembrando-se que o Brasil não tem nada a ganhar fazendo parte da OCDE. A OCDE é formada por um grupo seleto de países desenvolvidos, aonde eles têm um mercado mais aberto para poderem negociar entre si. E justamente países como China e outros, Índia, o Brasil e outros países subdesenvolvidos, eles não fazem parte justamente por serem subdesenvolvidos e quer queira quer não desfrutar de algumas vantagens no comércio internacional, coisa que o Brasil deixará para trás quando entrar na OCDE. Então aqui Bolsonaro mostra toda a sua pauta econômica e aqui veio, né? Quando você vê uma matéria dessa, você não tem dúvida de que ele é um governo da elite e para elite.
Todo governo liberal e neoliberal como ele, o próprio Paulo Guedes, que é do mercado financeiro, esse povo não tá nem para pobre não, quer que pobre se exploda, né? Pobre só entra como dados e número para esse povo, né? Então o governo Bolsonaro está aqui mais explícito do que isso, além de não dar aumentos reais de salário mínimo, né? Ele ainda tem a cara de pau de instituir aqui, ó, impostos sobre quem vai ficar desempregado. Quer dizer, o cara vai tirar dinheiro de quem já está na situação de penúria, que é o desempregado, para poder isentar as empresas. Então é por isso que esse povo, e o que eu digo, quando eu vejo um empresário, um rico, um comerciante ainda defendendo ele, eu ainda, vamos dizer assim, aceito, porque eles estão pensando no bolso dele e estão ganhando, né? Agora o que não dá é quando você vê um pobre, um trabalhador, que vai dar dinheiro seu para o patrão quando ficar desempregado, né? Quer queira, quer não, o que vai acontecer aí é isso. Ele vai dar dinheiro para cobrir o rombo do governo, e o governo vai fazer um rombo para dar dinheiro ao patrão, ao empresário. Então é isso que está em jogo aí, gente. É isso que está em jogo. E os dados da economia, para mim, que interessam são esses. Eu não quero saber da Bolsa de Valor, se vai aumentar, vai cair amanhã. Quero saber isso aqui. Esse é o que vai atingir meu bolso, né? Então o que importa para a gente aqui é analisar os dados, né, reais. Mas vamos ver aqui os dados da macroeconomia, né, em geral. Veja que o mercado previu um PIB de 2,5%. O PIB esse ano não passa de 1%, né, praticamente um crescimento, um voo de galinha, né? O dólar era previsto a 3,80, está a mais de R$4. O juro era previsto 7,5, baixou para 4,5, porque justamente a economia está parada, né? Está quase estagnada, né? E eles baixaram o juro justamente para ver se injeta aí um ânimo na economia. Mas até agora o que nós vemos é um crescimento muito aquém do que esperado. Alguns especialistas falavam em mais de 3%. Lembrando-se que do golpe para cá, o Brasil caiu mais de 7% o PIB, né? E esse crescimento aí pífio não vai resolver o problema do Brasil. E essas medidas de Bolsonaro junto com Paulo Guedes, neoliberais, não trazem um crescimento econômico elevado. Vão trazer crescimentos aí na casa de 2,5 para baixo nos próximos anos. Então podem escrever aí o que eu estou falando, porque não vai passar disso. 2,5 para baixo aí, e não passa disso, a não ser que Bolsonaro, né, mude um pouco aí a economia, e ele pode fazer isso, que é o presidente. Ele pode, visando as eleições de 2022, injetar aí de alguma forma dinheiro na economia e fazer com que o Brasil cresça mais um pouco. Mas a continuar com esses cortes, a continuar com essa mentalidade aí de Paulo Guedes neoliberal, o Brasil não vai para lugar nenhum. E é só a gente ver o que aconteceu aqui do lado na Argentina com o Macri. Foi a mesma coisa. Macri entrou lá só cortando, só tesourando, corte disso, corte daquilo, e a economia da Argentina derreteu completamente, né? E o que vai acontecer no Brasil está aqui do lado, o exemplo maior, né? Então ou muda, ou a tendência é esses voos de galinha ou piorar. A mídia esses dias fez um alarde brabo aí com relação à taxa de desemprego, que diminuiu, né? Realmente diminuiu um pouquinho, o PIB cresceu 1%, a taxa de desemprego diminuiu um pouco, e principalmente de outubro para cá. Agora, minha gente, pelo amor de Deus, né? A Globo, eu vi aqui fazendo um carnaval aqui na televisão, gerou não sei quantos mil empregos. Todo mundo sabe que agora no final do ano é onde se gera mais emprego. Isso é desde a época que o Brasil se afundou aí nas crises aí, né, pós-golpe. Então, não tem o que ver. Claro que esses meses de outubro, novembro para cá, dezembro, a tendência da economia é gerar um pouco mais de emprego mesmo, né? E diminuir um pouco mais do desemprego. Mas ainda é muito alto, e com esse crescimento aí, o Brasil não vai sair tão cedo aí desse quadro grave de desemprego aí, que assola todo o nosso país. Então o que importa pra gente é isso aqui, ó.
carne cara demais, né? Gasolina cara demais e o dólar caro demais. Isso tudo faz com que a gente tenha esse PIBzinho aí de seu Paulo Guedes e tenha com que a gente passe dificuldade e muitos inclusive passe até a comer ovo no lugar da carne. Esse é o governo aí que nos interessa, esses são os dados econômicos que nos interessam, né? O resto fica aí para a revista Exame e esses especialistas aí da Globo estarem debatendo aí as tendências do mercado. O importante para a gente é saber isso aqui. Infelizmente as notícias não são tão boas, né? Resta até torcer para que melhore pelo menos um pouco, né? Para ver se o Brasil anda, né, um pouco e gere um pouco mais até de emprego, porque isso não é ruim para a gente e a gente quer queira quer não tem até que torcer, porque só não resta torcer mesmo, né? Mesmo sabendo que com Paulo Guedes aí e essas políticas neoliberais a tendência é o Brasil até piorar nos próximos anos aí, a exemplo da Argentina. E mesmo que melhore o Brasil, mesmo que melhore no sentido do PIB crescer um pouco, como isso acontece há mais de 30 anos no Chile, a tendência não é melhorar para o povo, porque os empregos, segundo o Diese, que vem sendo gerado, são empregos desqualificados, de meio turno, intermitente, empregos sem vínculos, são empregos que o trabalhador, na verdade, praticamente são bicos, né? Que o trabalhador não tem direitos quase algum, então praticamente bicos. Então esse tipo de emprego não melhora a economia a médio e longo prazo. Então só nos cabe rezar. E até o próximo vídeo.